Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Altercast, o podcast aqui da Alter Data Software. Eu sou o Leandro Varino, retornando aqui para nossa mesa temos Dani Cordeiro. Boa tarde, tudo bom? Isso aí, e o nosso convidado, ele entrou para a área de contabilidade, como ele fala, sem querer querendo. Começou a estudar, a fazer o curso de técnico em contabilidade antes mesmo de imaginar que essa escolha iria pautar a jornada profissional dele dali para frente. Foi subindo na carreira, começou como menor aprendiz, estagiário, analista, assistente. Hoje ele é contador, professor, CEO da Leve Contabilidade e também é membro de diversas comissões do CRC-RJ. Com a gente aqui temos Gilcimar Conceição. Tudo bem? Opa, muito obrigado aí pela apresentação. Prazer estar aqui nessa casa. Essa casa que é minha parceira desde 2007, quando uma colega me orientou a entrar na área como empresário e não só como funcionário. E aí ela me cedeu uma licença, naquela época permitia isso, ela me cedeu uma licença para eu começar a trabalhar em casa e logo depois eu comprei porque eu senti firmeza nessa parceria. Então é um prazer estar aqui pela terceira vez e a primeira vez aqui no podcast de vocês. Muito obrigado pelo convite e aí, vamos para cima nesse evento. Isso aí. Então, aproveitando, né, que já começou a falar um pouquinho de como iniciou essa sua carreira, explica pra gente como que você começou realmente na contabilidade, de onde veio esse interesse, lá nos primórdios, né, na juventude. Jovem Gilcimar, o que eu vou fazer da vida? Pelo amor de Deus. Eu era de um município, eu sou nascido e criado em São Gonçalo, todo mundo conhece São Gonçalo. Só que São Gonçalo é muito grande. Sim. E eu fiz o segundo grau numa escola e precisei ir para uma escola que ficava no centro da cidade. Como eu fiz o primeiro grau nessa escola no bairro e era afastado, eu tinha que voltar com alguém. Aí entra o primeiro parceiro da minha vida, que eu sempre falo, né? Hoje a minha vida profissional, a minha vida pessoal só anda porque eu tenho parceiros. Tenho parceiros na minha vida. E o Felipe, foi um dos primeiros na área profissional, sem ele perceber. A gente decidiu ir para uma escola no centro, a Clélia Nance, no centro de São Gonçalo, só que fizemos todo o processo. Ali era jovem de 14 anos, que naquela época 14 anos era criança, né? Então, a gente conseguiu fazer a nossa matrícula, mas no primeiro dia entrou o diretor da escola e passou para a turma. Estava entrando em turma. Gente, vocês que se inscreveram em formação geral, tem vaga aqui para técnico em contabilidade. Já veio a primeira confusão na minha cabeça. Eu me inscrevi em formação geral? O que é isso? Aí eu sem querer querendo. Aí, mas tem vaga para técnico em contabilidade. Quem quiser entrar para o curso técnico de contabilidade, levanta a mão. Vou fazer a chamada, levanta a mão. Então foi A, foi B, foi C, e eu pensando de novo, que raio é técnico de contabilidade? Mas o nome desse meu amigo é Felipe. Ordem alfabética, F vem antes do G. Quando o Felipe disse, eu quero técnico de contabilidade, eu vou, o quê? Vou voltar sozinho para casa nada? Eu vou para técnico de contabilidade também. Então ele, sem perceber, ele foi meu primeiro parceiro profissional. Um dia desse eu encontrei com ele, contei essa história para ele, ele morreu de rir. Mas eu fiquei lá um ano e depois me mudei para Niterói, que moro até hoje, onde estabeleci família, estabeleci meu escritório, meus vínculos profissionais, a grande maioria de lá. Terminei o segundo grau lá. E o outro fato curioso, né, nessa entrada é a minha própria. Eu entrei. Quando eu vou para Niterói, que eu começo a trabalhar por lá, eu consegui entrar num programa de menor aprendiz. E o programa era naturalmente de até os 18 anos. Estou lá trabalhando, próximo de completar 18 anos, vem a minha chefe direto e me pergunta: meu filho, um dia desse eu até estava falando com ela,
meu filho, você sabe o que você vai fazer depois que sair daqui? Aí eu, olha, sei não. E, não, você poderia estudar. Meu tio é técnico em contabilidade, ele tem a casinha dele, ele tem a família dele, tem o carro dele. Acho que você poderia entrar nisso. E aí, pessoal, o legal é falar o contexto, porque era um programa de jovem aprendiz que tinha muito de pessoas de comunidade. Então, quem estava ali realmente não tinha perspectiva. Para eles era só um trabalho menos pesado. A gente fazia trabalhos de escritório lá. Mas foi uma porta de entrada importante. Foi uma porta de entrada importante. Mas a grande maioria não compreendia dessa forma. Então eu até entendo a forma como essa minha chefe me fala. E hoje entendo muito mais. E aí ela me fala, olha, por que você não faz técnico em contabilidade? Dani, Léo, eu tinha esquecido que eu estava no curso técnico em contabilidade. Eu já estava ali no 3º ano e eu não sabia, sinceramente, eu não tinha percebido isso. Como eu faço aniversário em junho, eu tinha somente 6 meses para terminar o ano. Eu já estava no 3º ano do 2º grau, tinha 6 meses praticamente. Isso então, pro fim desse programa de jovem aprendiz, né? Já estava terminando, já estava completando ali com 18 anos em junho, mas eu tinha 6 meses para terminar o curso técnico. Então eu tinha 6 meses para arrumar um estágio. Sim. E aí eu comecei a correr atrás de estágios, mesmo que não fosse remunerado. E aí eu consegui um estágio remunerado através de um outro parceiro que é um anjo também na minha vida. O curioso é que esse anjo na minha vida, eu esqueci o nome dele. Era um colega da escola, do 2º grau, que a gente trocava muita ideia, a gente trocava muita experiência, sonhos, perspectiva de pegar meninas. Papo jovem, né? Papo jovem. E ele tinha participado de um processo seletivo num determinado momento do estágio das aulas. E aí ele não passou. Naquela época, para você participar de um processo seletivo de estágio, você tinha que ir até a instituição. E a mais famosa era a CIE. Sim. Eu acho que a CIE tem aí até hoje. E aí eu fui até a CIE. Quando a gente ia até a sede, tinha lá um quadrinho cheio de post-it com a vaga das vagas que você queria. Então você pegava e levava até o balcão para, eu quero essa vaga. Então eu peguei aquele papelzinho, já estava à tarde, fui para a escola. E esse meu colega, que ainda estava chateado por não ter passado por esse processo, quando ele olhou o meu papel, como a gente trocava muita experiência, ele... Cara, é o mesmo lugar onde que eu não passei. Eu tá de brincadeira. Fiquei até preocupado. Cara, é o mesmo lugar. Você vai falar com o contador júnior, ele vai perguntar assim, assado. Já deu a boa. Que amigo bom. Por isso, é um anjo. Eu lamento muito porque eu não lembro o nome dele. Eu lembro da fisionomia. Mas é um anjo mesmo. É um anjo. Mas ele me passou tudo o que eu tinha que responder. Chegou no dia, fiz papel de casa, chegou no dia, era o Júnior. Opa, tá batendo. E aí, deu certo. E aí o Júnior começa a fazer as perguntas e eu vou respondendo, mas estava muito nervoso e respondia de forma mecânica. Um determinado momento o Júnior olha para minha cara. Olha, eu gostei de você. Mas vem cá, você conhece fulano de tal, né? Eu devo ter ficado branco. Branco de nervoso. Pelo amor de Deus. Olha só, eu gostei de você. Você vai passar. Você vai trabalhar com a gente. Mas nunca faça isso. Seja espontâneo. Seja você. Então é outro anjo, outro parceiro que eu trabalhei lá por anos e que sempre me orientou bastante ali no início, desde o momento da entrevista. Seja você, não seja mecânico. E aí eu lembro que ele fala, gostei tanto de você que você pode começar amanhã. Aí depois ele se toca, não, amanhã é dia de Nossa Senhora. Pode começar depois de amanhã. E até eu gosto de contar essa história porque o nome da minha filha, da filha 1,
Maria, justamente por causa dessa história. Essa situação aí. Porque eu iria começar no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, e eu lembro até hoje, comecei no dia 13 por causa do feriado. Fez essa homenagem pra filha, né? Acabei entrando sem querer querendo, mais por causa do Felipe, e depois ainda com a orientação da minha ex-chefe lá. Mas é isso. Olha aí, uma história boa. Realmente, alguns anjos que passaram pelo caminho, né, para ajudar, né? E esse network é importante, né? Exatamente. Esse conhecimento, né? E eu ainda não tinha percebido que essa troca, esse network que ali eu já tinha com as pessoas, poderia fazer efeito hoje, como faz hoje na minha vida. E também as pessoas perceberam em você também essa capacidade. Poxa, esse menino tem potencial. Então foi a sua chefe que falou, olha, faz curso tal. Esses toques, quando chegam pra gente, né, quando a gente é bem jovem, a gente às vezes até deixa passar. Sim. Mas você tiver a percepção Sim. de analisá-lo pô, esse toque aqui é importante pra mim. E assimilar esse toque, essa ajuda que estão te dando, realmente é uma carreira que pode ser construída ali, né? Não, exatamente. E eu fiz questão de falar sobre o contexto ali, daquela época, porque era um programa para pessoas carentes. Sim. As pessoas não aproveitavam, os jovens não aproveitavam como deveriam. Eu lembro de um colega que toda segunda-feira ele chegava com a cara toda inchada. Toda inchada. Fim de semana foi bom para você. Aquela época era a época dos bailes funk que tinha corredor. Ele fazia questão de ostentar aquilo. Então, o valor dele era esse, né? Sim. O princípio que ele buscava era mostrar que ele era o cara das brigas de baile funk. Mas exatamente como você falou, a percepção que eu tive, porque meus valores sempre foram diferentes. Então, assim, eu quero estudar, quero aprender, quero ser alguém evoluir, na vida. né? Quero evoluir. E a gente está sendo observado a todo tempo. Então, assim, desde a hora que você bota o pé lá, mesmo como aprendiz, como um rapaz que está no auge da adolescência, né? Isso é uma coisa que eles veem primeiro, né? Pô, ele podia estar fazendo qualquer coisa, mas está vindo trabalhar, está respeitando o horário, está cumprindo. Tá tendo interesse. Exatamente. Então já vê um potencial diferente, né? Porque na cabeça dos adultos, né, a gente já vê, adolescente, não quer nada com nada, não quer nada com a vida. Já vê ali um potencial. Exato. E o legal, assim, eu lembrei exatamente agora de uma situação que era o responsável geral pelos menores aprendizes me chamou num canto porque ele recebeu reclamações em relação a mim. Não, olha, as pessoas estão falando porque você entra nos setores, entrega a documentação e não cumprimenta, vai embora. As pessoas te elogiam e você não agradece. Você tem algum problema, eu quero te ajudar. Então eu lembrei dessa situação agora porque é isso. Eu imagino que ele não tenha feito isso com esse meu colega do baile funk. Porque ele percebeu isso. Mais um ajuste um toque que te deram, exatamente, né? Pra te tornar um profissional melhor. E até quando é criança, não é uma criança, né? A gente pensando assim, olhando pra trás, o jovem aprendiz pra gente é uma criança. Às vezes na cabeça, às vezes só tá tímido, né? Às vezes só tem medo de falar e atrapalhar. Então, assim, qual é o motivo? Não é por causa de falta de educação. Às vezes realmente tá tímido, é vergonha. E é um toque desse, olha, você pode falar, tá? Você pode cumprimentar, você pode ser simpático. Você só tem tudo um limite. Essa linha, ela é uma linha muito tênue. E que quando você é jovem, você não sabe, né? A que momento você pode falar, você não pode. Então, esses toques... Essa linha é uma onda. Então, assim, quando você é jovem, passa pela carreira do jovem aprendiz, ali você está aprendendo exatamente isso. Você está sendo ensinado, olha, no mundo corporativo... Você tem uma linha, você pode ser simpático, tem hora pra falar, tem hora que você tem que segurar a sua onda, porque tá todo mundo trabalhando, focado. E ali vai te dando mais ou menos esse norte de como agir na sua carreira. Né? E até muito legal também a parte que você fala da entrevista. Esse toque que ele deu, eu vejo como assim, não tente imitar ninguém. Faça o seu melhor, né? Porque a partir do momento que você tentou copiar as respostas do seu colega, você deixou de ser você. Foi exatamente. Entendeu? Você foi robotizado, você não foi você. E assim, aquele era o melhor dele. O seu melhor é outro. Eu teria respondido às naturalmente vezes a mesma coisa. Exatamente. Mas você fica tão preocupado, né? Exatamente. Fica tão preocupado em fazer exatamente igual. Quando você pensa pra repetir, sai do natural. A resposta, às vezes, realmente ia fluir.
exatamente que era aquilo que você pensava, você sabia o certo, né? Mas quando você tenta copiar, às vezes, um outro até colega, aí a gente está trazendo agora para a vida. Sim. Você vê o que o colega está fazendo, está dando certo. Você se inspira, mas não copia. Se você copiar, não vai ser natural. Que é uma brincadeira, ou sem querer querendo, é justamente por causa disso. Eu me inspiro muito nas obras do X-Pirito. É um cara que fez diferença naquela época, anos 60, 70, criou ali 2 produtos que as pessoas assistem até hoje, que é o Chaves e o Chapolin, e Looping. Você sabe o que vai acontecer, você gargalha, né? Para quem gosta, né? Claro. E que trouxe vários bordões, mas mais bordões e sentimentos que as pessoas devem cultivar. Então, assim, eu uso muito essa referência, até uma certa homenagem a essa pessoa que me fez rir tanto, me fez aprender tanto, porque justamente o Chaves e Chapolin entrou sem querer querendo no SBT. Sim. Quem conhece a história sabe que o Silvio Santos estava comprando um pacote de novelas mexicanas, né? Pra variar. Tem esse aqui também. Esse aqui, mas pô, isso aí é muito ruim. Os diretores falam, isso é muito ruim, é muito tosco, isso não vai dar certo. Mas ele foi lá e bancou, eu quero. E aí fez sucesso sem querer querendo. E depois desse período nesse estágio, como é que foi depois a sua carreira a partir dali? Você foi para outro escritório de contabilidade? Como é que foi? Ali eu já tive a minha primeira experiência com tecnologia, que também não fui perceber logo depois, mas eu lembro que era uma empresa que era uma concessionária da Volkswagen, e que franquia tem muito franquia você tem que pagar uma taxa mensal para poder utilizar a estrutura. E eles estavam com um problema financeiro, mas precisavam vender. Então vendiam e o cliente queria nota, estava comprando carro, queria nota fiscal. O sistema estava travado, eles não conseguiam emitir nota fiscal, e aí eu comecei, ninguém me pediu, eu comecei a olhar lá como é que sai a nota fiscal, eram aquelas impressoras que faz barulho, matricial, e aí tinha um formulário, eu comecei ali a fazer uns testes, folha branca, para preencher os dados, para pelo menos dar para o cliente a nota fiscal. Não estava fazendo nada errado naquela época, até porque a forma de emissão era diferente, mas o preenchimento estava ali, não poderia ser à mão. E aí eu comecei a entender como é que funciona, e aí dei a solução para eles lá. Eles não acreditaram, e eles lembram disso até hoje, porque eles hoje são meus clientes. Meu primeiro emprego são meus clientes, Convém. E aí essa semana eu estive com um dos diretores que lembrou disso, e eu fico muito orgulhoso. Então, assim, a minha primeira experiência em tecnologia, claro, que me chama a atenção é essa. Mas eu fiquei ali ainda uns 6 anos. Por quê? Por mais que eu tivesse tido essa experiência, eu ainda não tinha muito foco, eu não tinha propósito. Então, fiquei ali trabalhando, ganhando ali em torno de um salário e meio, 2 salários na época, fazendo trabalho mais administrativo do que contabilidade. Fiquei, até nascer minha filha. A minha filha tem uma importância enorme na minha história. Não que os outros 2 não tenham, sou pai de 3. Mas a minha filha, ela tem o nome Maria, né? E quando ela vem, eu percebo que da forma que eu estava, eu tinha que mudar. E aí eu saio de lá, vou para uma empresa que fico 3 meses, com 45 dias já queria sair. O pessoal muito enrolado, o pessoal fazia... eu lembro que a diretora, ela tinha acabado de ter o neném dela, e aí tinha que despachar na casa dela. Era uma loucura. E aí com 45 dias eu já pedi para sair, tentaram me convencer, fiquei mais 45, e aí pedi para sair. Só que eu saí sem emprego. Eu já tinha recebido o seguro-desemprego. Então eu estava sem renda. Foi quando eu tive o primeiro plano ousado na minha vida profissional, que foi entregar meu currículo escritório em escritório, porta a porta.
como eu disse, eu sou de São Gonçalo. Foi aquele trabalho mesmo... Formiguinha. Formiguinha, né? Sabe páginas amarelas? Sei. Nem sei se existe ainda, mas... acredito que não. Hoje em dia... Pô, tomara que não, que aquilo sempre foi um prejuízo, né? Foi um... Eu peguei todos os escritórios de contabilidade na página amarela, coloquei numa espécie de mapa, uma planilha. No raio que você queria ali, em Niterói, né? Como eu sou quando eu já estava morando em Niterói, mas eu sou de São Gonçalo, a minha cabeça de gonçalense, né, só quem é gonçalense vai entender nessa hora, a minha cabeça de gonçalense me fez começar por Alcântara, que é totalmente contramão da onde que eu moro, para depois partir para o centro de São Gonçalo, para depois partir para o centro de Niterói. Então eu comecei a entregar currículos porta a porta ali. Sim. Curiosamente, o último currículo, lá em São Gonçalo, que me fez receber um convite, que foi até para Mineirinho. Não passei, eu cheguei até o final do processo seletivo, mas não passei, tudo bem, mas foi uma experiência muito bacana. Um ânimo que ganha também. Exatamente. Mas o legal que ficou foi que, como eu entreguei vários currículos ali, sei que muitos pegam e jogam fora, mas outros guardavam. Sim. E aí, tempos depois, esse pessoal, principalmente do Alcântara, começou a me chamar para fazer serviços extras. Serviços que eu não tinha, que eles não tinham condições de fazer, principalmente na época do SPED. Então eu comecei... Aqueles períodos mais quentes, né? Exatamente. Então eu comecei a ter relação com pessoas que eu ainda... que eu não tinha o contato do dia a dia, mas que me contratavam para um serviço único. Pelo menos 4 contadores lá do Alcântara me chamaram para isso. Só que eu comecei, de fato, eu nem cheguei a entregar currículo no centro de Niterói, porque eu comecei a trabalhar no centro do Rio. Lá eu conheci vários colegas que tenho amizade até hoje. 2 deles são compadres de casamento, compadres de filho. Então, assim, naquela empresa eu fiquei 1 ano e meio, mas eu fiz amizades. Mas o legal é que naquele período, eu entrei na faculdade. Fui convencido por mais um anjo, que é a Viviane, de voltar a estudar. Já na faculdade de contabilidade mesmo. Faculdade de contabilidade. Comecei lá no Rio, na Suesc, e aí, 6 meses, essa empresa é curiosa. O que eu tenho lá de carinho são as amizades. A segunda coisa que eu guardo é que era uma empresa que tinha processos muito definidos. Uma estrutura de organização já bem feita, né? E o negócio deles era produtividade. Tinha um determinado tipo de cliente, perfil de cliente. Para fazer aquele cliente, você precisava de 6 minutos por mês. Sério. Eu lembro que teve um dia que a diretora não era contadora, e a diretora era uma pessoa assustadora. Vocês viram um filme chamado O Diabo Veste Prada? Sim. Sabe aquela cena que a dona tá chegando na empresa, que todo mundo começa a correr? Amanda Friesen. Era ela. Só que ela, quando chegava, além da arrumação, a gente tinha que rezar para ela não estar vestido de rosa. Ué? Sério, porque rosa era dia de demissão. Ai, meu Deus. Então, olha isso. Mas, todo mundo já fica tenso, né? Exatamente. É hoje, né? Quem é a vítima? Mas era muito fácil ser demitido naquela empresa, porque ela criou um formato de produção, onde um belo dia ela sentou na mesa do supervisor, pegou pastas de diferentes empresas, como eram clientes com perfis parecidos, ela chega e começa, vou digitar aqui movimento de um mês, movimento de outro mês. Minha média foi 8 minutos. Essa então a média dela foi 8, mas ela apontou pra gente, vocês vão fazer em 6. E aí era 6. E já era um sistema informatizado? Sim. Era um sistema. DOS na época, mas era um sistema informatizado. Como eram lançamentos parecidos, dava para fazer. Não era nada de anormal. Então ela foi até justa. Nesse ponto ela foi muito justa. Mas assim,
Quando as pessoas não alcançavam uma meta, uma quantidade de clientes por dia, uma quantidade de lançamentos por dia, a pessoa era demitida. Isso era bem simples. Então isso ficou muito na minha cabeça. Como que eu posso criar processos também na minha vida e no meu trabalho? Eu saí de lá, fui trabalhar no centro de Niterói, então saí do centro do Rio, que é uma experiência que eu, como roceiro de São Gonçalo, eu não recomendo sair de São Gonçalo, de Niterói para ir para o Rio trabalhar todos os dias, é cansativo. Mas assim, eu voltei para Niterói, e em Niterói eu fiquei em uma empresa onde fiquei lá 4 anos. Aprendi muita coisa lá. Na área contábil da empresa. Sempre na área contábil. Sempre, e durante a faculdade. E durante a faculdade. Aí eu transferi também a minha matrícula para a Cândido Mendes, terminei na Cândido Mendes, e trabalhando sempre nessa empresa. E eu sempre falava para as pessoas que eu era um estagiário de luxo. Eu aprendia muito ali, aprendi muito lá na contábil e pude aplicar muito dos processos que eu aprendi na outra empresa. Então, na outra empresa ficaram as pessoas, tanto que 2 eu trouxe, eu indiquei para trabalhar lá comigo. A Viviane também veio para a faculdade, então, assim, a relação com as pessoas sempre foram próximas e essas pessoas sempre também me ouviram, é bem legal. Mas, em relação ao meu trabalho, eu pude aplicar ali no dia a dia processos que na outra empresa era muito bem definido, mas que nessa empresa nem tanto. Então você foi trazendo trouxe o melhor dos lugares, né? Deixou a tirania. E aí, quando a gente trabalha com processos, a gente fica doido, né? A gente quer melhorar processos o tempo todo. Sempre tem como ajusta um pouquinho aqui. Sempre tem. E na época a gente tinha 2 obrigações acessórias. Uma não existe mais e a outra vai acabar no ano que vem, que é a DCTF e da Com. A gente tinha que fazer o preenchimento daquilo na mão. E eu via lá no sistema Alterdata os botõezinhos. Essa empresa já usava o sistema Alterdata, então, essa nova? Essa empresa nova é uma das primeiras clientes da Alterdata. É contábil e assessoria. Assim. O diretor Jorge Lopes, ele fala sempre que ele se orgulha de ser um dos primeiros da Alterdata. Deve ser amigo do Vladimir, certamente. Talvez o próprio Vladimir vendeu o sistema para ele. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu. Eles são de 89, bem no início da Alterdata. Com certeza. Então, assim, ele fala e eu levava essas ideias para ele. E ele brincava comigo, poxa, vocês que estão na faculdade, traz mais ideias. Ele ia lá para a sala para falar para os outros. Mas aí eu pensava, Jorge, isso aí não é para os outros, isso é só eu. Isso é coisa minha, mas não falava, eu era muito tímido, sempre fui muito tímido. Mas assim, ele sempre queria que a gente levasse ideias, e essas ideias das integrações eu comecei a aplicar lá na contábil. Depois fui ver que dava para fazer a folha de pagamento contábil, então eu fui aprendendo na marra. E a gente tinha lá uma base que em algum momento a gente achava que estava até duplicada, e aí chamamos um colega de suporte de vocês, externo, Leonardo, que atendia lá em Niterói. E eu lembro dele sentando comigo do lado, ele, poxa, você é o responsável por aqui? Em um determinado momento na empresa eu já era o responsável pela Alterdata. Mais ou menos assim. Então, olha só, vou dar um toque para você. Os campos têm que ser preenchidos. Os campos do sistema têm que ser preenchidos. Às vezes não faz sentido para você, mas se o programador, se o desenvolvedor, ele criou aquele campo, é para alguma informação. Você pode não saber, mas toda vez que preencher um cadastro, preenche tudo. Então foi uma dica que alguém da Alterdata me deu pessoalmente, que eu comecei a levar também para o meu trabalho. Porque algo lá na frente pode gerar algum tipo de resultado para vocês, né? Analíticos, né? Exatamente. E o legal é que lá nessa empresa, eu não fazia só contabilidade, eu não era só do setor contábil. Chegou um momento que eu visitava os clientes também. Então a gente começou a buscar soluções para, a Alterdata não tinha na época, para integrar o financeiro do sistema, financeiro do cliente com o nosso sistema.
E, assim, eu ia visitar o cliente para entender, junto com o diretor, um possível cliente, um cliente que já está em implantação. Então, eu tive uma bagagem muito legal, eu tive uma experiência muito legal nesse período. Sempre pensando em resolver problemas do cliente e, naturalmente, os nossos problemas na contabilidade. Mais integrado, né? O trabalho de vocês também acaba sendo um pouco mais facilitado, né? Exatamente. O sistema se alimentando com os dados automáticos vindo do cliente, é a função do sistema informatizado, é esse também, né? Eu lembro que quando eu trouxe a primeira vez a integração da DCTF, e, pessoal, quem gera DCTF hoje, quem trabalha no fiscal, vai gerar DCTF e fala, cara, que coisa ridícula. Porque você vai comparar com FD, SF, SD, mas naquela época isso não era, a gente tinha que digitar. E como eu tenho os processos definidos, eu sabia quanto tempo que levava para digitar uma DCTF. Fora os cafezinhos, fora os banheiros, fora as interrupções, era 30 minutos, 1 hora para digitar uma DCTF. Fora muitos clientes, né? Então... Exatamente. Aí você acumula com os clientes, você fica dias fazendo um trabalho que você aperta 3 botões e vai. Perdia-se muito tempo na configuração, mas num determinado momento que não se perdia, era um investimento. Então, quando eu trouxe a primeira integração, a minha supervisora ficou, cara, menino, como é que você fez isso? Aquelas vezes que eu ficava fora do expediente, que eu ficava aqui conversando com alguém, que falava com o pessoal do fiscal, era para isso. Então, aquela curiosidade, né, que o jovem às vezes tem mais aguçada, né, do que quem já está há muito tempo no mercado, de ver, tem um botão, mas para que serve? Se tá aqui o botão é porque ele faz alguma coisa, né? Sim. E muito legal essa dica que ele te deu sobre os cadastros, porque foi uma mão na roda com o E-Social, provavelmente, porque eu vivenciei aqui essa entrada, vinda do E-Social, e a gente pegou clientes que deixavam alguns campos em branco, porque não servia para nada na época, que tiveram que ser preenchidas com a vinda do E-Social. Mas, Dani, olha só que legal. Naquela época a gente nem pensava em E-Social. Nossa, nem pensava. Era 2007, 2008, então a nota fiscal eletrônica, o SPED estava sendo implantado. Mas... Quando a gente começou a falar sobre E-Social, e aí já na minha empresa, já na Leve Contabilidade, a gente começou a falar sobre E-Social, eu percebi ali, eu não tive dor de cabeça, nós não tivemos tanta dor de cabeça com E-Social. O que a gente tinha... Já tinha sido montada... Exatamente. Já tinha pra virar a experiência da vida do analista de preenche todos os campos. Exatamente. Já tinha ali, é claro que uma empresa ou outra, a gente fez uma lista ali, umas 5 empresas, deu ruim. Mas, assim, na grande maioria, eu já tinha passado por isso e não tinha sofrido. O E-Social passou. E por isso até eu sempre fui chamado por outros colegas para poder orientar os setores deles como proceder, configuração, integração. Então, uma coisa que me fez... nem sei se eu estou ultrapassando aqui, mas foi uma coisa que me fez conhecer mais gente também. Quando eu percebi que eu poderia trabalhar com esse tipo de consultoria em sistemas, consultorias em soluções, eu comecei a me vender assim também. E aí, não só esses colegas lá do Alcântara, que eu tinha entregue o currículo lá atrás, mas colegas que trabalharam comigo no Rio, colegas que trabalharam comigo ali nesse lugar, começaram a me indicar para outros colegas. E eu conheci uma série de pessoas, que eu tenho orgulho de dizer que se não fosse isso, eu não estaria na condição que eu estou hoje. É o network que foi sendo criado ao longo do caminho, né? Exato. E o bom trabalho que foi sendo executado também, né? Exatamente. E você falou muito dessa questão dessa questão da informatização, né? Um escritório para implementar também, né? É uma mudança de cultura grande que tem que ser feita, né? Não é só a pessoa contratar um sistema, ela tem que até às vezes convencer a equipe que ela precisa usar aquele sistema, porque não está ali para competir com a pessoa, está ali para facilitar o dia a dia, né? Não, exatamente. Eu lembrei aqui de algumas situações, porque, olha, muitas vezes eu levava a solução para o dono da empresa contábil e ele falava, isso não vai dar certo. Por quê? Ele botava a mão na cabeça, ele botava a mão na massa
ele via ali que ia ter trabalho. Era uma visão deles que eu podia questionar. Mas, agora, muitos falavam assim, a equipe não vai aceitar. E aí passa pela mudança de cultura. Vem cá, meu querido, olha só, quanto tempo que você está levando para fazer essa determinada tarefa? Seu funcionário está levando quanto tempo? Isso é tudo lucratividade, no final das contas. Isso é lucratividade. Time is money, não é a máxima? Então, assim, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. Então, a gente tinha que mudar a cabeça do empresário. Eu tive que mudar muito da cabeça de... Alguns eu tive sucesso, outros não, naturalmente. Mas aqueles que entenderam, que acreditaram, estão aí comigo até hoje. Então, assim, é até legal que é uma forma de filtrar. A forma de filtrar. Eu lembro de pelo menos 2 que questionou, que quis brigar comigo, porque, essa é a solução que você prometeu, eu vou ter que configurar, vou ter que lançar no sistema. Olha só, eu vou ter que lançar no sistema as notas fiscais do cliente. Cara, você tem um sistema para isso. Não, mas isso aí eu faço na mão. É um tempo perdido que ele não percebe. Ele não percebe. Quando veio a integração do Simples, cara, quando veio a integração, quando o Alterdata foi uma das primeiras que lançou a possibilidade de integrar o sistema com o portal do Simples. E aí, quando eu falava isso com alguns colegas que já usavam o Alterdata, não, eu faço isso na mão. É 5 minutos fazer isso. Você não vai fazer isso. Mas de 5 em 5. Mas esse é muito legal porque quem é mais técnico vai entender o seguinte: o Simples Nacional é o programa mensal, você tem que preencher o faturamento, naturalmente, e tem um campo que ele vai perguntar que tipo de receita é. Se é uma receita proveniente de um serviço prestado no município ou no município. Ou em outro município, ou se tem retenção, ou se é uma venda, se é para o exterior. Uma lista desse tamanho, que até a Alterdata numera, acho que está em 79, é uma lista. E se você faz na mão, a possibilidade do erro humano é muito grande. Exato. Então o cara pode fazer em 5 minutos. Mas pode fazer errado. Mas pode fazer errado. E aí o legal é que eu estou falando para aqueles que já usavam a Alterdata, que eu trocava ideias, né? Não era nada oficial. E o legal é que aqueles que faziam na mão, decidiram fazer na mão, de repente começaram a notar que aparecia diferenças no Simples, lá na Receita Federal. Diferenças porque eles apuraram um caminho errado. Quando você utiliza um sistema para integrar a forma de apurar o imposto, você perde tempo na configuração inicial. E os caras começaram a perceber isso, mas depois que foram autuados pela Receita Federal, depois que tiveram notificações ou diferenças sendo cobradas. Então, assim... Depois que a corda foi pro pescoço, literalmente. Exatamente. Então, a tecnologia está aí para ajudar processos. Ninguém tira da minha cabeça essa função. Tem aquela velha máxima de que os contadores vão perder... como é que fala? Vão perder o espaço para... Os robôs, que a contabilidade vai acabar. Eu começo a rir disso tudo. Porque a gente estava falando antes de começar aqui, o contador tem que ser consultivo. Sim. Ele tem que usar as ferramentas para poder apresentar um trabalho de consultoria. E não ficar refém da ferramenta. E não ficar refém de uma solução que depende muito de outro. Então, o conhecimento é dele, a ferramenta, o nome já diz, ela obedece um comando, na verdade, até porque até as rotinas automáticas você configura antes. Ele faz automático, mas você, contador, que configura. Você, contador, vai decidir se para aquela determinada empresa você vai utilizar a rotina automática ou não. Exatamente. Eu posso ter uma folha de pagamento que tem ali eventos variáveis. Eu vou calcular automaticamente para quê? Para depois ter que refazer? Exato. Então, assim, isso é do contador, isso não é o robô que vai analisar. Sim. Pode até ter um boot ali que faça algo nesse sentido, mas é o contador que vai fazer a revisão. Então, assim, não tem como você dizer que vai acabar a contabilidade. Então, eu sempre gostei de tecnologia e aplico isso bastante no dia a dia. O que você considera que sejam as ferramentas fundamentais para o contador, para ele ser um cara, vamos dizer assim,
que esteja à frente no mundo digital, vamos dizer assim, né? Que ele seja que tenha um escritório com uma capacidade tecnológica de atender de forma muito mais ágil o cliente, as rotinas, o dia a dia. Eu entendo que para a gente atuar hoje, e aí eu falo com certa propriedade, a gente está lá no CRC desenvolvendo um trabalho. Na verdade, eu estou no CRC em 4 comissões, né? O pessoal lá brinca comigo que eu estou em todos os lugares. Mas a comissão de contabilidade para negócios digitais traz aqui a ideia da necessidade do contador entender que existe um oceano azul, mas para ele entender e atender esse oceano azul, ele precisa estar por dentro das ferramentas que ele poderá utilizar. Então, não só folha de pagamento fiscal contábil, isso aí hoje em dia a gente chama de commodity, isso aí é padrão. Tem que entregar. Agora, você vai entregar como? Você vai entregar como? Vai usar ainda motoboy e malote? Pois é. Pô, o custo vai lá para cima. Aquele mundo de papel. Ou você vai usar ferramentas como o e-contador que entrega, que automatiza, que permite que depois do processamento da folha de pagamento fique disponível lá para o cliente, a qualquer momento, sem a necessidade de ligação. Então, um exemplo que eu trago aqui para falar sobre isso. Mas eu entendo que, além de ferramentas, o contador, também além do conhecimento, ele precisa ter network. Hoje, ou ontem, eu comecei uma conversa pelo Instagram com um aluno. Vai dar tempo da gente falar como... Eu comecei a falar com um aluno, já que eu atuo também dando aula na área condominial. E aí ele me perguntou sobre síndico profissional. Aí eu tenho um canal no YouTube, e lá no canal do YouTube tem uma aula de 40 minutos que eu falo tudo sobre síndico profissional. Professor Gilcimar, tá? Professor Gilcimar. YouTube. Professor Gilcimar Conceição. Link no aqui na descrição. Boa. Mas E aí, claro, vai lá, assiste, tá tudo lá, melhor do que ficar aqui batendo papo. Tava jogando videogame com meu filho, então... Vai lá. E aí hoje de manhã, veio a mensagem dele: poxa, professor, me esclareceu bastante, muito obrigado. Agora, eu preciso transformar a minha empresa. A sua empresa me atende? Aí você é de que município? Brusque, Santa Catarina. Caramba. Eu atendo. Por quê? Se eu estou atendendo o mercado digital, eu vou atender todas as pessoas dentro do mundo digital naturalmente. E aí vem outra terceira dica. A gente precisa naturalmente de conhecimento, tecnologia, mas precisa ter parceiros, pessoas que possam ajudar, pessoas e empresas que possam ajudar. Então, eu tenho parceiros na área de certificados digitais, registro de marcas, de sistemas contábeis. Eu tenho parceiros, inclusive, pessoas que podem me ajudar lá no município de Brusque. Então, essa foi uma resposta que eu dei sem gaguejar. Atendo. Aí eu vou buscar a pessoa, porque eu sei que eu vou conseguir alguém do município de Brusque, Santa Catarina, para me ajudar numa eventual dúvida, porque talvez no processo que ele precise de ajuda, eu só preciso saber como que a prefeitura de Brusque funciona para tirar o alvará. Mas o processo todo está dentro, e esse é o legal, está dentro de uma área que o contador precisa compreender, que é o conhecimento. Sair daquela caixinha que ele só entrega folha de pagamento e imposto. Vai muito além. Né? Vai muito além. Ele tem que ser consultivo. Ele tem que compreender que ele pode fazer mais do que isso que eu estou falando. Então, quando ele compreende, ele começa a participar de eventos, não só dentro do seu meio, mas ele começa a participar de eventos de outros meios. Eu sou professor na área condominial. Para entender o que a área condominial fala, eu tenho que estar
junto com eles. Semana passada eu fui num evento para síndicos. Eu não quero ser síndico. Eu já sofro muito. Eu sou contador, sou tricolor e eu não quero ser síndico de jeito nenhum para sofrer, porque é uma opção que eu tenho. Tricolor eu já sou doente, né? Já nasci criancinha. Aí contador me achou, então eu não vou fugir disso. Agora síndico não, mas eu tenho que estar lá para entender a cabeça deles, as necessidades deles. Então, esse conhecimento, eu falo muito, tecnologia, conhecimento e parceria. São 3 pilares que a gente precisa para atender muito, muito bem o mercado digital. Porque quando você consegue entender a sua persona, o seu cliente, você consegue ver o que ele precisa. Então, eu preciso compreender o que o síndico faz para ele não ter dor de cabeça com o cliente dele, que é o condômino, e aí o que eu faço? Eu vou atrás da Alterdata para a solução que é a Imóvel, que além da estrutura financeira que eu posso lançar ali, ele permite que haja interação em aplicativos com o condômino. Então, isso não são todas as empresas que vão entregar. Só que, quando você entende que o cliente do síndico tem essa necessidade, você começa a correr atrás dessas soluções. Você tem que estar inserido no meio para você entender qual é a dor dele e poder oferecer exatamente a consultoria específica. E até termos, né? Porque você vai passar muito mais confiança quando um síndico fala algum termo que é realmente próprio daquele nicho e você não conheço, sei, e já vai de primeira, né? Porque imagina, às vezes ele faz uma pergunta, um termo que é só usado por ele, você vai atrás ainda buscar, não é a especialidade dele, ele vai querer me atender, mas eu tô falando, ele não tá falando a mesma língua do que eu. Então, assim, você tá inserido, você entender de primeira a necessidade, você se botar no lugar dele, a gente estava conversando muito antes sobre empatia, né? Sobre entender a dor do outro. Então, você entende a dor do síndico, entende a dor do condomínio. Às vezes, condomínio a gente sabe porque a gente vive em condomínio, então a gente sabe qual é a nossa dor. Mas o síndico realmente só visitando, participando, interagindo, está inserido também naquele meio, né? Você acaba sendo mais especialista ainda, naquela área, né? E o curioso, né, que aí entra o contador blogueiro. Acabou o evento, eu fui lá, fiz no Instagram um vídeo de 30 segundos, mais ou menos assim. Estou saindo de um evento condominial, onde pude aprender, fazer network, conhecer novas pessoas. De fato, tudo isso aconteceu. Mas eu senti falta de um contador falando sobre o mundo condominial. Aí perguntei, vocês acham que é importante ter o contador na área condominial? E aí as pessoas foram respondendo. E aí o legal é que a organizadora do evento me ligou, arrumou meu telefone e me ligou no domingo e ficou falando, não, desculpa, eu não conhecia, eu não conhecia nenhum contador condominial, e aí a gente preparou o evento com vários assuntos, foi um evento rico, sim, mas a área de condomínio precisa também do contador. E aí que entra o meu trabalho lá na Comissão de Contabilidade Condominial no CRC. Eu falei um pouco, né? O CRC tem várias comissões de trabalho. A primeira comissão que eu entrei foi a de Contabilidade Condominial. Um colega, o Francisco Egito, que é uma autoridade na área condominial, na época em Niterói, agora a nível Brasil, ele me chama, pô, Gil, tô vendo que você tá lá na comissão da OAB de Niterói, mas eu queria te chamar para a comissão de condomínios, o CRC. Aí eu brinquei com ele, cara, eu não faço condomínio, cara. O que eu vou fazer nesse grupo aí? Cara, você não faz condomínio. Você faz contabilidade de empresa, ok. Você é contador, você é contador raiz. Você domina tributos, folha de pagamento. E os contadores que estão lá, eles não têm a mesma visão que você tem. Então faz o seguinte, entra lá, absorve conhecimento e passa o seu conhecimento. O resultado disso é que a comissão cada vez mais forte, agora a gente entregou um ofício no Conselho Federal para
fomentar a criação de comissões regionais. Cada estado, uma comissão de contabilidade condominial, para quê? Para que a gente possa discutir isso no nível contabilidade. Existem discussões sobre a importância do direito na área condominial, da psicologia, até marketing. Tem cursos ensinando a síndicos a ganhar a assembleia. É um negócio assim, sério, é absurdo. A gente está no mercado de infoprodutor, a gente acha cada curso. Mas assim. Todo mundo tem e-book de R$29,90. 10 passos para isso, 5 passos para aquilo. Mas assim, é fato que a contabilidade é pouco discutida. Sim. Então, a comissão do CRC do Rio, além do trabalho, a gente fez um evento na semana passada, encheu o auditório, deu 70 pessoas interessadas em contabilidade condominial. Na semana seguinte, teve um outro evento que foi a metade das pessoas. Então, assim, você vê que tem gente interessada, só que não tem gente capacitada. Uhum. Então, nós estamos, além da comissão de contabilidade condominial, trabalhando também com cursos, em disciplinas. Existem disciplinas de pós-graduação na área condominial. Eu sou professor em 2 instituições e consegui o credenciamento como professor no CRC também. E, mês que vem, em setembro, a gente vai estar lançando o primeiro curso de contabilidade condominial lá. Então, cumprindo um papel, primeira mão, cumprindo um papel de orientar, já que é o papel fiscalizar e orientar, a gente está orientando na área condominial, chamando mais gente para trabalhar. Então, essa parte de cursos ficou muito legal. E aí eu comecei a perceber o seguinte: os alunos que estão nos cursos de contabilidade condominial não são pessoas que querem aprender para amanhã aplicar. São pessoas que já estão na área. Então, geralmente, elas entram para uma informação, 2 informações que seja. Ou já está trabalhando, então elas querem ter uma visão geral. Mas elas vão aplicar. E aí é muito comum as pessoas perguntarem: professor, qual ferramenta você utiliza para isso? Qual ferramenta você utiliza para aquilo? E eu tenho falado, alguns cursos até mostram na prática como fazer determinada ação, tarefa, e as pessoas acabam comprando a ideia de, legal, funciona. E eu deixo sempre muito claro: eu não sou administrador de condomínio, eu sou contador. Apesar de um condomínio não ser uma empresa, os desafios que o profissional de contabilidade tem ali são tão grandes quanto, né? Grandes quanto. Não é algo fácil também, né? Então, quanto mais informatizada a pessoa for, né? Quanto mais automatizações ela conseguir fazer para agilizar o dia a dia dela, né? Por exemplo, não sei que momentos um condomínio tem algumas obrigações, mas se uma grande administradora tem diversos condomínios, como que ela vai gerenciar tudo isso? Todas as unidades, apartamentos, situações. São muitas situações e coisas que a gente não pega no dia a dia, a gente às vezes não para pensar. Quando vai fazer uma manutenção no prédio, tem que fazer o rateio para as unidades. Cota, a gente só vê a cota, né? A gente só entende a cota. Mas como chegou naquele cálculo de fazer o rateio para entrar no boleto, quando tirar a segunda via de boleto, são várias situações que ele tem que gerenciar. Né? Não, isso a gente tá falando sobre condomínio, a gente para pensar, gente, é um mundo que está se tornando ainda a cada dia. Nos grandes centros, você tem tudo dentro do condomínio. Você tem padaria, você tem tem uma amiga lá no Rio que tinha cinema dentro do condomínio deles. E aí, olha só que legal. Como gerencia isso? Olha só que legal. Se você mora num condomínio que tem isso, aquele cinema, vou pro extremo, aquele cinema lá que cobrou e tá alugando o espaço para o condomínio, ele vai pagar o condomínio uma taxa. O condomínio uma taxa, a taxa de aluguel, e aquele valor arrecadado, o condomínio não paga imposto de renda. Sabe quem paga? Você que mora lá. Condomínio tem uma natureza totalmente diferente de empresa. Eu lancei aí esses dias o Minuto do Contador Condominial. Então o primeiro vídeo foi: pessoal, você que entra na área condominial, você precisa entender que condomínio não pode ser comparado a qualquer outro tipo de entidade. Não é igreja, não é associação, não é cooperativa, não é empresa. Condomínio, como diz o meu colega Francisco Nazaré, é uma coisa. Ali, né? Uma hora precisa lá
ele precisa calcular a folha de pagamento, então vai ter fundo de garantia. Aí, Férias, né? Vai ter férias, vai cumprir as obrigações acessórias, rede social, CFIP, DIF, essas coisas. Mas esse rendimento aí, esse rendimento do aluguel, que a gente chama de aluguel de partes comuns, não pode ser do CNPJ do condomínio, porque a natureza do condomínio é associação de pessoas. Cara, é muito complexo. Então, assim, quando você começa a falar isso, você mata a dúvida de um monte de gente. De um monte de gente que está na área e não percebeu isso. Então, eu tenho visto isso no dia a dia, tenho ficado muito feliz mesmo, porque as pessoas vão dando feedback e tô sentindo que eu estou no caminho certo. E aí, a comissão de condomínio foi a porta, né? Depois me chamaram para outras duas, que é de BPO financeiro e turismo, e eu dei a ideia de criar a comissão de negócios digitais para infoprodutos. E começou com o Mauro Benevenuto coordenando, e aí depois ele passou a coordenação para mim. E aí na comissão tem feras lá, como Altair Alves, tem a Elis Castelo, tem a Carol, tem a Suede, tem o Anderson, tem uma turma ali, tem o Pedro Mendes. Já viu falar o Pedro Mendes, Descomplicando Simples? Ele tá lá. Então, assim, é uma turma muito, muito boa que contribui com ideias. Então, a gente daqui a pouco na TV CRC, a gente vai lançar mais uma ideia legal aí, o pessoal vai gostar pra caramba. Ele se reuniu de pessoas diversas para atacar esse novo mercado, né? Exatamente. Orientar, olha só, as comissões são criadas para orientar. E até definir alguns padrões de atendimento. E aí definir padrões de atendimento. A gente tem no mercado condominial e no mercado do contabilidade digital. Vou no mercado digital, né? Condomínio já falei demais. No mercado digital, a gente tem a figura do afiliado. Você vende curso na internet. Você é chamada de infoprodutora. Você vende, definiu que quer ganhar comissão sobre as vendas do curso que ela faz. Então você pode se afiliar ao produto dela, cria um código, aquele código, compra comigo, paga por esse código. É o afiliado. E aí, olha a sacanagem com o afiliado. Como o termo afiliado é novo, não existe um CNAE, um Código Nacional de Atividade Econômica para ele. Onde ele se encaixa. Onde ele se encaixa? Não, a gente é brasileiro, a gente começou a colocar eles em CNAEs, que não tem nada a ver, mas CNAEs que poderiam ser facilmente enquadrados. Chegou um determinado momento que o IBGE, que classifica o CNAE, falou, não, olha só, para afiliado tem que ser o CNAE tal. E até, pessoal, me desculpa que eu não lembro qual é o CNAE. CNAE tal. Porque quando você consulta no IBGE, CONCLA, que é uma comissão de classificação, ele coloca lá, olha, atividade de contabilidade, compreende serviços de perícia, auditoria, e vai relacionando as atividades. E aí, essa atividade para afiliado, não tinha a palavra afiliado, tinha uma relação de atividade e colocou lá o afiliado. E a alíquota é de 15,5% no Simples Nacional. Não pode ser MEI, 15,5%. Naturalmente, teve ali um equívoco de alguém no IBGE, porque o cara está começando, o cara está ali. Pô, sinceramente, você... chegar com 15%. Pelo amor de Deus. Quer obrigar o cara a pagar uma porcentagem? Enquadra numa outra atividade do Simples que começa com 6%. Mas 15,5% eu acho pesado, desanima. E aí as pessoas vão para a informalidade. Então a gente vai criar uma subcomissão para a gente começar a discutir isso aí e talvez levar lá para o IBGE. Para a gente poder... essa mudança. A gente muito em eventos. Mas a gente tem trabalho também, né? Naturalmente. Mas a gente vai estar também trabalhando nos bastidores para melhorar o dia a dia do nosso trabalho. Tem nada mais justo do que o CRC está à frente disso. É a voz para que onde tem que se reunir mesmo e pensar essas pequenas soluções para o dia a dia. Que no final, na ponta lá, o beneficiado é o afiliado, né? Ou a pessoa que vende o seu conteúdo digital. A pessoa beneficiada não são só essas pessoas. Toda a sociedade. Sim, claro.
Porque quando o dinheiro... Tem um estudo aí que diz que quando o dinheiro circula, ele ajuda 7 pessoas. Sim. Então, assim, se o dinheiro está circulando, beleza. Agora, se ele prefere trabalhar na informalidade, não vai circular. Não vai circular da forma que circularia da outra forma. Então, assim, tem essa máxima. Agora, foi falar do CRC, eu tenho que fazer aqui. Hoje é dia do... A gente está gravando no dia do advogado. E as coisas que estão acontecendo hoje no CRC, que as pessoas veem muito eventos, mas os eventos são criados muito por essas comissões. Eu nunca pensei estar presente em uma dessas comissões, tanto que quando veio o primeiro convite, pra quê, cara? Não tem nada a ver com isso. Mas estou gostando. 4, recebi o convite para a 5ª comissão hoje. Então é comissão de condomínios, quem mais? Listam todas aí. Condomínios, turismo, BPO financeiro, negócios digitais que eu coordeno e comissões de cotas raciais. Cotas não, de atividades raciais. Que ainda não foi criado oficialmente. Né? Sim, mas que bom que existe um movimento, né? E é isso que eu quero falar. A gente hoje está no CRC com pessoas que pensam muito para frente. Mas muito para frente. E pessoas que chamam todos para participar. Eu nunca imaginei, aí eu sempre faço aquela brincadeira do Neguinho de São Gonçalo. Eu nunca imaginei que o Neguinho de São Gonçalo, aquele que tinha medo de pegar ônibus sozinho, poderia chegar a estar falando com o presidente como eu falei hoje. Hoje é dia do advogado. E o vice e o presidente são advogados também. O presidente e o vice-presidente do CRC, além de contadores, são advogados. Isso já ajuda muito na gestão. Porque eles conseguem ver o negócio de contabilidade de uma forma multidisciplinar, que é o que a gente fala muito no dia a dia, em vários negócios. Então, o nosso conselho tem que fazer essa menção. Parabéns ao Samir, parabéns ao Rafael, que são pessoas que pensam para frente e permitem que outras pessoas participem desse processo, que para não ficar só... eles dois com os louros. Sim. Todos participam. O pensamento diverso abre caminhos, abre novas portas. Cada um com uma experiência, né, com uma história de vida, né, vai agregando e consegue atender um público muito maior do que só 2 pessoas que tiveram aquela experiência X de vida. Né? Exatamente. Então, assim, estou muito feliz desses trabalhos que vêm surgindo como professor, dentro das comissões. Fico muito feliz mesmo de estar participando desse momento histórico, que Realmente é histórico mesmo, né? Acho que é um movimento importante e que bom que chegou e que dê muitos frutos. Sim. E agora, voltando até um pouquinho para a parte de contabilidade, essa contabilidade de tecnologia, no caso. Queria uma opinião sua. Você acha que os escritórios físicos têm a tendência tem prazo de validade, vamos dizer assim? Porque a gente vê o mundo, né, se informatizando, como você falou, ela tendo um cara em Brusque. Então, o cara pensa, já não precisa ter um escritório para atender um cara em Brusque. Né? Como é que você vê essa evolução do mercado? Eu não vejo acabando, mas eu vejo com um movimento muito grande de diminuir. Não só o tamanho, fisicamente falando, né, o tamanho, mas também melhorando processos. Na nossa comissão tem o Richard, que eu brinco com ele, falo com as pessoas. Vá no escritório do Richard e vocês vão ver que é a cara dele. O escritório todo clean, todo branquinho, ele tem os carrinhos dele, os carrinhos miniatura tipo Hot Wheels, pendurado nas prateleiras, eu acho um barato. E ele é um cara que é muito voltado a processos. Ele conseguiu melhorar a produtividade dele, da equipe dele, diminuir o custo do escritório em torno de 30% durante a pandemia, porque ele começou a criar soluções. Eu vou colocar as pessoas para home office em determinado momento, mas vou botar em que dias? Quais dias que essas pessoas vão entrar? Sexta-feira? Não, sexta-feira é ruim. Não, vou botar quinta-feira. A pessoa vem na segunda, que
Muita gente deixa de ligar no escritório na sexta porque é sexta e voltam e ligam na segunda. Então, a equipe toda vai estar na segunda no escritório. Na terça, uma parte fica em casa, na quarta é outra parte. Então, ele criou isso. Com isso, ele reduziu bastante o processo. Ele terminou com o escritório? Não. Ele vai terminar? Pelo que eu converso com ele, não. Mas eu acredito que esse custo que diminuiu, ele já reinvestiu em outros assuntos. Então, assim, eu vejo isso, eu vejo aqueles escritórios, mas, assim, não todos que enxergaram a pandemia como oportunidade, também tem isso. Muitos só reclamaram, muitos choraram, muitos simplesmente fecharam a porta, mas muitos entenderam que deveriam fazer diferente e fizeram. Então, eu tenho o caso do Richard, mas tenho como outros que trabalharam dessa forma. Pelo que eu tenho visto no geral, os escritórios mais tradicionais criaram mecanismo de rodízio. Então, uma parte da equipe está em casa, a outra parte está no escritório, o supervisor vai mais vezes na empresa, contrataram sistemas para gerir essas pessoas em home office, ou criaram. Então, isso que eu vi. Então, reduziu os postos de trabalho disponíveis no escritório para a equipe dividida, né? Uma parte em company, parte em casa, compartilhando ali a mesma estrutura, né? Exatamente. Mas sabe o que eu vejo isso como positivo? Não só para os escritórios de contabilidade, também para os próprios profissionais. Porque a gente atende está no mercado digital, como várias outras pessoas. Os jovens hoje em dia estão empreendendo muito mais rápido do que antes. Antes, eu faço sempre a comparação quando eu falo com um jovem estudante. Lá em 99, eu nem sabia o que era contabilidade. Mas eu vou pular um pouquinho. Em 2001 eu já estava na contabilidade e eu não tinha muita informação. O CRC era uma fonte onde eu podia fazer cursos e podia pegar um livro emprestado. Eu tinha que devolver em uma semana, naturalmente, como as regras de biblioteca. Hoje em dia, você acessa a internet, você tem informação ali. Você passa uma mensagem para um colega, o colega já passou a experiência, ele vai compartilhar com você. Então, você tem hoje condições, o jovem tem condições de empreender mais fácil e mais organizado, que aí entra essas dicas que eu dei. Conhecimento, tecnologia e parcerias. Quando o jovem compreende isso, quando aquela pessoa que está em casa, em home office, compreende isso, ele, além de trabalhar para esse patrão, né, vou usar esse termo, além de trabalhar nessa empresa, ele vai fazer o trabalho dele também. Quando ele tem o senso de responsabilidade, ele consegue atender os dois, porque ele melhora os processos. Ele tá entendendo que os processos podem ser melhorados. E aí ele vai... Oportunidade para atender uma empresa em Brusque. Ele vai correr atrás. Uma coisa que é muito curiosa que aconteceu nesse período de pandemia foi... A melhoria foi clara, inclusive em entidades públicas, em órgãos públicos. A junta comercial, você entra no site da junta, todo dia tem lá, todo mês tem lá, recorde de empresas inscritas. Os governos estão usando até como propaganda política aí. Recorde de empresas abertas. Por quê? Porque o processo foi melhorado durante a pandemia. Tem Era longo, né? A gente ficava... Pelo amor de Deus, a gente tinha que bater, né, no computador. Não é bater. Pelo amor de Deus. A gente tinha que digitar o contrato social, levar para os sócios assinarem, reconhecer firma em cartório. Então, isso tudo aqui já acabou. Aí você tinha ainda que entregar pessoalmente na unidade da junta comercial. Em Niterói tem o seguinte... Niterói ele tem... coisa de Niterói. Niterói tem uma delegacia da junta comercial, ou tinha uma delegacia da junta comercial, foi reativada, tem. E tinha uma associação. Para você abrir uma empresa, e que geralmente os donos das empresas querem abrir para ontem, o que eu fazia? Eu ia até a associação, pagava mais R$30 para o cara pegar e ir lá no centro do Rio, que tinha mais pessoas para julgar, para
o processo ser mais rápido. Agilizar. Porque o de Niterói ia levar muito mais tempo do que no Rio. Uns absurdos. Né? Hoje em E dia. às vezes é só um carimbo, né? Porque era só um carimbo. Lembrei do Zorra Total, aquele carimbaço. Isso. Hoje em dia, você faz todo o processo, esquece reconhecimento de firma, esquece digitação, você tem um contrato social padronizado, você tem o processo online, você pode assinar com certificado digital, e aí o contrato já vem registrado no máximo 40 minutos. Olha isso, gente. Que facilidade, né? O tempo que o cara levava para chegar de Niterói até o é o tempo que a empresa está montada. Às vezes, vou falar mais. Às vezes era o tempo de eu sair do escritório, atravessar a rua e ir lá na associação, porque nesse atravessar Niterói, todo mundo se conhece. Da hora. Todo mundo se conhece. No caminho, no caminho encontrava alguém e ficava batendo papo. Então levava muito mais tempo de. Mas o fato é que a junta comercial melhorou o processo. A prefeitura de Niterói, para a gente tirar dúvidas, a gente tinha que ir lá no balcão. E era uma coisa muito escrota. A forma como era tratado o contribuinte em Niterói, eu lembro que era um balcão e as pessoas ficavam se empurrando para estarem ali na posição de ser atendido. E o funcionário sentado lá, ele fingia que não via a gente. Um negócio assim muito. Não tem outra palavra, muito escrota mesmo. Depender desse fator humano era um gargalo. Burocrático, estressante, não tá tudo. Né? Quando veio a pandemia, o atendimento mudou por e-mail. As consultas vêm por e-mail. Os processos por e-mail. Legalizar MEI lá em Niterói, eu garanto, vai sair em 5 dias. Vai sair em 5 dias, porque a prefeitura criou lá um método de fiscalizar os fiscais. E aí, eu vejo, às vezes eu faço uma consulta, 6 horas da tarde, 10 horas da noite, o cara tá respondendo. Ele deve ter uma meta por dia de resposta. Com certeza. Mas ele provavelmente vai acordar meio-dia no dia seguinte, porque ele vai bater a meta dele. Sim. Então, melhora, é esse ponto que eu quero trazer, melhora. Na junta comercial, conheci uma pessoa que mora em São Paulo, então ela está trabalhando no interior de São Paulo. E em Niterói eu vejo esse atendimento que acontece meia-noite, mas melhorou o processo todo no geral. E certidões também, isso é um outro exemplo. Muitas prefeituras você tinha que ir pessoalmente para tirar uma certidão negativa. Você tinha que ir lá, voltar com o papelzinho na mão, e hoje em dia a grande maioria já é tudo online. Exato. Então é uma coisa que acelerou, já ia mesmo para online, em algum momento iria. Mas a vinda, né, da pandemia acabou acelerando os processos. Não podia mais ter fila, não podia ter atendimento presencial, e a vida estava continuando, né? As empresas estavam continuando. Então, assim, o mundo digital, ele acelerou muito nesses últimos anos, né? Então, todos os profissionais acabaram tendo que se adaptar, o contador juntamente, né, com os outros profissionais. Exatamente, e por isso que hoje a gente lá na Comissão de Negócios Digitais, eu sempre falo, né, o projeto, quando foi entregue, tem uma parte do projeto que eu falo, a ideia é trabalhar em conjunto com outras comissões temáticas. O CRC, por exemplo, tem uma comissão que trata só de tecnologia. Então, é uma comissão complementar, porque eu preciso do profissional de contabilidade habilitado para atender o mercado digital, e ele só vai atender se ele tiver tecnologias como a Alterdata tem. Então, assim, essa turma precisa compreender isso, sair da caixinha de entregar só folha de pagamento e fiscal, entender que ele pode ser mais do que ele sair daquela, ajudar a sociedade a parar de procurar a gente só quando tem problemas. Então, o nosso papel é esse, não só na comissão de condomínio, mas em todas as outras comissões também. Vou fazer uma perguntinha agora um pouquinho fora. Quando deu o expediente, é uma pergunta que eles gostam de fazer aqui, porque o descanso também faz parte, né? Então, quando já deu 6 horas, chegamos em casa, o que o Jucimar gosta de fazer? O que ele faz para relaxar ou para se informar? Já sabemos que é tricolor. Então sofrer, já gosta de sofrer um pouquinho. Mas, curiosamente, eu não assisto mais jogos do Fluminense. Há um tempo eu decidi. Estratégia, né? Estratégia. Te entendo, sou botafoguense. Estamos juntos.
Eu ia falar Estamos juntos no sofrimento. Tamo junto não. que, eu ia falar que eu sou vascaíno, então... Nossa, que a mesa do sofrimento. Como é que o Flamengo falou um dia desse aí? É outro patamar, né? A mesa do sofrimento. É, Olha, curiosamente, o Flamengo não tá na mesa. Não né? tem Graças flamenguistas a Deus. aqui, ó. tem. Só não vai Os bastidores. Graças a Deus. A mãozinha levantada. Mas, curiosamente, eu não assisto mais jogos, assisti finais, né? Aí é diferente, mas por quê? Toda vez que eu assisto o jogo do Fluminense, eu tenho a sensação que eu perdi 2 horas da minha vida. E aí aquele negócio de processo, 2 horas eu poderia ter feito. O que eu poderia ter feito? E aí, em período para relaxar, eu gosto muito de viajar. Não tenho viajado ultimamente, só, né? Niterói e Teresópolis, esse tipo de viagem. Mas eu gosto de viajar muito com a família. Minha filha, com já 17 anos, maior do que eu, ela faz questão. Maria. Maria. Faz questão de estar junto também. Então a gente é bem família, a gente gosta muito de estar juntos. Mas a gente não tem feito isso esse ano, fizemos umas 2 vezes só. O que eu tenho feito ultimamente é tocar violão, que isso aí não tem como abrir mão, é mesmo meia boca. Mas o mais importante é que se eu não fizer todos os dias, eu não consigo dormir. Já é aquele ritual do relaxamento, né? Jogar videogame com meu filho. Também. Todos os dias a gente tá lá jogando. Então, a gente comprou um joguinho aí e que a gente não consegue passar da fase. E aí, o legal é isso, Lê. Você falou bem. Por quê? Como são 2 personagens, olha só, como são 2 personagens, um ajuda o outro. Quando um morre, o outro consegue recuperar, ressuscitar. E aí chega um determinado momento que os 2 precisam estar vivos e tá muito rápido. E quando um tá vivo, o outro, ele já sabe que vai morrer, mas ele vai salvar o outro pro próximo passo. Uhum. E a gente entendeu isso numa outra fase que a gente ficou dias, a gente ficou uma semana para passar naquela fase. E aí, como a idade já não me permite, né? O corpo, quando tá sentado jogando, começa a doer. Aí eu jogo 40 minutos, aí eu, já não dá não, filho. Ele fica pé da vida comigo, mas papai tá velho. Pouquinho, mas a gente vai tentando. Tá acontecendo ali. Ele vai tentando. Só que ele, ultimamente, ele anda meio nervoso. Pai, a gente já tentou essa fase aqui, ó. A gente tá 3 dias de novo isso aqui. Pai, eu não quero jogar mais esse jogo, não. Ô filho, mas tem que tentar. Eu não quero jogar mais esse jogo, não. Aí ele fica nervoso. Aí eu tenho que insistir, eu tenho que. Eu até estava falando com uma cliente sobre isso, né? Tem que fazer. Entra o papel do pai de filho, olha. Você não pode desistir das coisas. As coisas são difíceis. A gente vai tentar, a gente vai conseguir. E foi o convencimento da semana, na semana que a gente ficou uma semana tentando passar. Mas agora ele ficou chateado, alguma coisa aconteceu que ele ficou chateado. Mas é uma coisa que eu faço muito. É interessante, sim. Antes dele, por exemplo, eu jogava muito futebol. Eu não assistia o jogo, mas jogava no videogame campeonatos. E eu lembro até que na época ficou muito famoso um pastor que ele falava muito da caixa do nada. E o homem, ele precisa ter um tempo para ele, principalmente quando ele chega do trabalho. E aí a minha caixa do nada era o videogame. Estava lá jogando, na época os meus 2 filhos não eram nascidos. Minha esposa vinha falar comigo. Eu literalmente botava as coisas no sofá, ligava o videogame e ficava lá jogando. Minha esposa vinha falar comigo, minha filha ia falar comigo, minha irmã que morava comigo vinha falar comigo. E eu não gravava nada, porque eu estava lá na minha caixa do nada. E aí depois queriam me cobrar. Clássico da mulher. Queria me cobrar que eu não ouvi. Poxa, eu já falei, na hora do jogo é a hora que eu tô relaxando. Mas eu uso muito o videogame para relaxar. Bom, em viagens, esses momentos em família são muito bons para baixar aquele adrenalina do dia a dia, daquele estresse, né? A MP nova que surgiu aí, como é que faz? Olha, o que eu tenho tentado fazer para matar essa coisa da viagem é complementar viagem de trabalho com
com a família. O CRC ele tem uma espécie de seminário que acontece de forma mensal, que é chamado Conte Rio. Então, Niterói vai acontecer dia 25 e 26. O primeiro evento foi em Friburgo, o outro foi em Itaperuna, o terceiro agora em Niterói. A outra vai ser em Angra e a outra vai ser em Cabo Frio. Em Angra eu não vou, mas Cabo Frio eu vou. E aí eu já aproveita, né? Dá uma passeada na praia. Vou tentar folgar. Vou tentar folgar a semana. Então é isso que eu vou tentar fazer. Folgar a semana nessa semana do Conte Rio. Vou Maria, lá. se estiver ouvindo, pode cobrar. Ai, gente, eu fico focando na praia, porque aqui não tem praia, né? Mas eu esqueço que ele é de Niterói, tem Eu praia. sou de Niterói. Niterói tem Aqui, praia. ou levar pra praia. Gente, que pessoa que tem praia, já mora na praia. Poxa, pra vocês irem pra praia. Pô, tem que descer a descer a serra, né? serra. Dá trabalho. Que coisa triste. Aqui a gente tem cachoeira, mas que tá hoje aqui. Vai entrar na cachoeira, o gelo que tá. Não dá. Eu vim aqui, uma dessas viagens, eu gosto de contar essa, já contei essa umas 2 vezes hoje, mas vou contar de novo pra vocês. Pra vocês eu não contei. Teve uma viagem que a gente fez de final de ano, ou início de ano, quando o pessoal foi pra praia Cabo Frio, região dos lagos, nós subimos a serra. Então alugamos aqui uma casinha e ficamos uma semana. E aí, aqui em Teresópolis, o que eu fiz? Tipo dia 2 ou dia 3 de janeiro, eu vim aqui na rua, tirei a foto da sede Alterdata e publiquei no Facebook. Faz tanto tempo que o Facebook estava ativo. Facebook. E aí marquei alguns colegas daqui da Alterdata. Vim aqui, tava fechado, ninguém me atendeu, blá blá blá. E aí o pessoal, prazer, você esteve aqui, nem passou aqui, que não sei o quê. Se eu fosse aí, eu ia levar minhas reclamações, vocês não iam querer me atender. Então, mas assim. Ele vinha paisano. Mas eu vim aqui num período onde que a confusão estava lá embaixo da região dos lagos, Niterói, Rio de Janeiro, e eu vim aqui para relaxar. E aí fiz essa brincadeira também. Faz a direção inversa. A gente sai daqui pra praia, o pessoal que tá cansado de praia vem pra serra. Exatamente. E aproveitando, a gente conversou bastante, falou sobre carreira, falou sobre aí mercados digitais, sobre toda a sua história, né? Que conselhos que você pode dar para os jovens, para os profissionais que estão começando agora no mercado? Por mais que, né, já foram vários conselhos durante a nossa tarde aqui, mas o que você gostaria de falar para esse público que está chegando agora? Eu gosto de reforçar, né? Vou reforçar, então, o que a gente colocou. Por quê? Primeiro, uma coisa que vocês já pescaram quando eu contei uma história. Ouvir. Ouça. Nem que seja... A gente tem a mania de não ouvir a pessoa que está do lado. O pai, a mãe, o namorado, o marido, a esposa. A gente não tem mania de ouvir. Seja crítico e ouça o que essa pessoa está falando. Mas também ouça as pessoas que trabalham com você. Não ouçam com desconfiança. Sempre analisa a forma, sempre tenta analisar por que a pessoa chegou a falar com isso, principalmente se for de graça, como a história aqui que eu contei. Eu acho também que é muito importante você fazer amizades. Tem gente que acredita que sozinho vai vencer. Isso não entra na minha cabeça. Não entra. Difícil, né? Não entra. Para isso aqui funcionar, olha quanta gente está trabalhando aqui. Acho que do Thiago não. Principalmente por ser flamenguista, né? Daqui a pouco vai começar a fazer assim, como é que Mas a gente não trabalha sozinho. E esteja também para o jovem, principalmente da área contábil, esteja inserido em eventos, esteja inserido em a gente vai ter agora na Alterdata Inova, né? O Inova, que é uma oportunidade digital de estar tendo conhecimento, de estar adquirindo mais conhecimento. Ouvir uma palestra, ouvir experiências é bem bacana, porque é o que eu faço todos os dias. Quem me segue no Instagram vai ver muito o seguinte: fotos com pessoas em mesa de restaurante.
E aí, geralmente, a legenda começa com: e aí, vai pagar o almoço? Porque o pagar o almoço geralmente é chamar alguém para trocar uma ideia. Então, eu geralmente almoço com pessoas, eu faço questão, a Sandra lembrou hoje, eu faço questão de sair do escritório, às vezes até sozinho, mas eu faço questão de buscar alguém que esteja disponível para almoçar naquele horário, para a gente trocar ideia. Seja para desabafar, seja para ensinar, seja para receber a informação. Então, eu gosto muito disso. É uma dica que eu dou muito para a galera. Não fique sozinho. Sozinho você não vai crescer. Aí vem aqueles bordões do tipo, juntos somos mais fortes. É muito bonitinho, mas assim, de fato, tenha parcerias, tenha amizades, estejam nos locais onde seus colegas estão, onde seus clientes estão e onde seus fornecedores estão. Oh. Queria agradecer muito a presença do Jucimar com a gente. Acho que esse bate-papo, por vir até aqui a Teresópolis conversar com a gente, dessa vez não estava fechado, a gente estava aqui para te receber. Dividir um pouquinho da sua história com a gente, da sua carreira. Eu acho que para quem está nos assistindo, crescer um pouquinho mais como profissional, com as dicas que você deu, principalmente fazer cursos, ficar de olho no CRC, porque ali a coisa acontece mesmo, né? Então, lá tem muitos cursos, você que está na faculdade, complemente a faculdade com mais cursos, com mais conhecimento, converse, né? Troque ideia com as pessoas, porque, como ele falou, sozinho fica mais difícil. Eu sei que a gente está se despedindo, mas é importante falar isso. A pessoa que eu contei que cedeu por um tempo o sistema para mim, um dia desses eu postei essa história de contador blogueiro. Né? Aí, alguém falou para mim, quinta-feira é dia de TBT. Eu nem sei o que é TBT. Mas eu publiquei lá uma foto da minha primeira apostila. Estava arrumando minhas coisas lá, apostila do curso CRC, legalização de empresas. Eu fiz em 2000. Aí postei, marquei o CRC, o pessoal fez comentário, e essa minha colega falou: Gil, foi aí que eu te conheci. Olha aí. Então, é isso, eu reforço ali, esteja fazendo cursos, inclusive no CRC. Não porque agora eu sou professor lá, mas sempre teve professores de alto gabarito. Hoje o nosso coordenador é o Pegas. Pegas, quem conhece a área tributária, conhece o Pegas. Pelo amor de Deus, quem é esse cara? Então, são pessoas altamente gabaritadas e que, quando você está com essa galera, você cresce muito. Eu tô atropelando, mas eu queria agradecer a você, Léo. A gente que agradece. Agradecer a Dani também. O papo foi muito bom. O papo foi muito legal. Agradecer ao Rogério pelo convite, ao Vladimir, que sempre que precisei abriu as portas, estendeu a mão. Por isso até que eu me considero parceiro da Alterdata. E me colocar à disposição, né? Toda vez que vocês quiserem uma ajuda, seja do Jucimar, seja do CRC, estou aí para ajudar. Com certeza. Estaremos sempre aqui de portas abertas para você também. Acho que é uma amizade mútua, uma contribuição mútua, uma parceria que se firma cada vez mais, e acho que todos só têm a crescer com isso. Exatamente. Dani, muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Obrigada a vocês pela essa tarde maravilhosa. A gente conseguiu conversar bastante. Eu gosto muito de falar. O Jucimar também gosta muito de falar. A gente já estava conversando antes também. Antes de começar aqui o Altercast. Foi muito legal te conhecer. Prazer. E estou à disposição também sempre que me chamarem. Jucimar, onde as pessoas te encontram nas redes sociais para tirar uma ideia? Você já falou do canal do YouTube, do Instagram. Dá os links pra gente todos aí, que a gente vai deixar aqui na descrição pra galera. Primeiro, contador blogueiro. Gilcimarconceição.contador. Instagram. Gilcimarconceição.contador. Aí vem o Gilcimar mais profissional. Gilcimar Conceição lá no LinkedIn. Lá no Facebook tem o Contador Condominial. E o YouTube, que é um canal que eu comecei recentemente, é o Professor Gilcimar Conceição. Tá? Tô por aí. Por qualquer caminho, me acha. Beleza, a gente vai deixar os links aqui na descrição para você que quer seguir o Jucimar.
Pode perguntar lá que ele vai responder as suas dúvidas. O cara é professor, ele tem que responder as dúvidas da galera. Já botando agora. Pessoal, siga a Alterdata também nas redes sociais. Alterdata Contábil, Alterdata Varejo e o nosso Alterdata Software também. Todas as nossas novidades vão ser sempre postadas por lá, inclusive nova já está rolando por lá também, tá? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.